Gente, muito bom estar aqui. Sejam bem-vindos, bem-vindas. É sempre uma alegria recebê-los. Vamos rezar um bocadinho para a gente começar nosso bate-papo da noite? Vamos fechar os nossos olhos e olhar para dentro e enxergar o Deus que habita dentro de nós, a força divina que nos move, que nos sustenta, que nos conduz pelos nossos caminhos. Que essa força divina que existe em nós, hoje se faça abundante em nossos corações, trazendo um entendimento novo, um novo olhar, uma nova perspectiva sobre aquilo que todos nós talvez já conheçamos, mas que hoje Jesus reativa em nossos corações os seus ensinamentos. E com as bênçãos do nosso Pai, do nosso Mestre Ramatiz, nós começamos o nosso bate-papo dessa noite. E que assim seja. Hoje nós vamos papear sobre um livro que eu amo, gente. Eu sou a doida que gosta do quanto é livro, né? Mas esse eu gosto mesmo. Esse é bom. Recomendo. É um livro grossinho, não vou mentir para vocês não, mas é umas letronas, é bom de ler, não precisa da gente botar ele aqui, 6 metros na frente para ler, dá para ler até legal. E esse livro, ele traz uma visão de Ramatiz sobre vários assuntos. E sempre, a maioria dos livros de Ramatiz são pergunta e resposta, e ele responde perguntas muito interessantes sobre assuntos maravilhosos. Ele fala sobre alimentação, ele fala sobre saúde, ele fala sobre câncer, ele fala sobre muitas questões do nosso dia a dia e ele responde de maneira simples, contundente, como sempre Ramatiz é. E hoje nós vamos falar sobre esse capítulo 25, em que ele fala sobre o passe. Com certeza, todo mundo aqui conhece um danado um passe, todo mundo já viu, já recebeu, já deu. Só que hoje nós vamos olhar sobre a ótica de Ramatiz. O que ele pensa sobre o passe? O famoso, como vivem, né? Como se reproduzem. Nós vamos ver hoje a ótica de Ramatiz sobre o passe. Nesse capítulo 25 especificamente, ele aborda muito o passe no tratamento para o câncer. Ele foca muito nessas questões. Hoje a gente trouxe essa visão um pouco mais abrangente, não só para o câncer, mas um pouco mais abrangente sobre o que ele explana sobre o passe. Primeiro a gente tem que imaginar que imposição das mãos existe desde sempre, não existe? A gente sabe que como é que Jesus curava as pessoas? Impondo a mão. Não precisava nem tocar nas pessoas, ou, às vezes, tocando. Mas a forma mais antiga e mais natural de cura é a imposição das mãos. Quando uma criança cai e se machuca, qual é a nossa primeira reação quando ela vem correndo? A gente põe a mão em cima, não põe? A gente abana com a mãozinha, a gente segura, a gente põe a mão em cima, a gente fala que vai parar de doer. A gente está fazendo um passe. A gente está dando um passe na criança. Quando a gente vai visitar um doente, qual que é a nossa primeira atitude quando a gente chega? A gente chega e põe a mão nele. Né? Os médicos ficam indignados com a gente, né? Vem com essas mãos cheias de micróbio. Mas é a primeira coisa que a gente faz. Por quê? Porque eu estou transmitindo para aquela pessoa o meu sentimento bom, o meu sentimento de cura. E com certeza isso está acontecendo. Mas, Patrícia, eu não sou passista. Não precisa. Não necessariamente. Hoje nós vamos entender que um bom passista precisa sim. Mas, no dia a dia, eu acabo utilizando essa imposição das mãos de forma tão natural,
tão simples que eu não percebo que eu estou fazendo um passe na outra pessoa. Que ao alguém cair, se machucar na minha frente, eu vou correndo socorrer a pessoa e levanto e fico segurando e batendo nas costinhas e falando, tá tudo bem. Eu estou transmitindo a ela uma forma de passe. Eu estou transmitindo a ela uma forma de cura, uma forma de mudança de energia. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender na visão de Ramatiz sobre o passe é que lá, desde Jesus, nós temos a imposição das mãos como forma de cura. Só que lá para 1700 é que Mesmer, que é alemão, né? Então a pronúncia é bem diferente disso, mas eu não vou me arriscar, mas a gente conhece como Mesmer, ele fundamentou esse estudo. Ele começou a estudar a forma de transmissão de energia magnética de um ser humano para outro. E ele conseguiu fundamentar esse estudo, trazendo ele também para a visão espiritualista, mas instituir mesmo através das obras básicas só aconteceu lá em 1800, através de Kardec. Kardec usou o estudo de Mesmer para poder fazer as perguntas aos espíritos sobre esse magnetismo, sobre essa cura através dessa transmissão de magnetismo. E só então nós temos nas obras básicas o estudo fundamentado e as respostas dos espíritos sobre essa transmissão, mesmo porque passe vem de uma palavra francesa que significa passar. Mesmer utilizou essa palavra porque ele entendia que esse magnetismo era passado de uma pessoa para outra. Eu me aproximo de você e eu passo o meu magnetismo para você intencionalmente, com força do pensamento, com educação desse pensamento, com educação dessa força da vontade. Tudo isso era o estudo fundamentado por Mesmer. Aí vem o Kardec e diz, menino, você não é de ver que não é só a sua energia que você passa para os outros? Que você passa algo mais? Que você transfere algo mais? Aí ele vem e fundamenta um bocadinho. Essa é uma das melhores definições, e ela é dada, inclusive, por Ramatiz em vários livros dele. Quando ele fala de passe, ele diz, o passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular, capaz de equilibrar a mente e ser fundamental apoio em qualquer tipo de distúrbio físico, psíquico, emocional e espiritual. Ou seja, Ramatiz diz que passe serve para qualquer coisa. Não tem contraindicação. Não tem uma indicação única, não tem um distúrbio para o qual ele não é indicado. O passe altera o campo celular. Ele não fica só do lado de fora. Ele não fica só aqui, na partezinha fora da pele. Ele vai no mais profundo do meu organismo, biológico, psíquico, emocional e espiritual. Ele aprofunda em níveis que talvez a gente não tenha consciência que níveis são esses. E aí, para a gente entender quem é o passista e quem é o recebedor desse passe, eu gosto dessa explicação de Ramatiz. Nós vamos ler aos poucos, porque realmente tem partes que nós precisamos entender. Se a gente ler tudo uma vez, não vai funcionar bonitinho.
considerando-se que as enfermidades físicas, em geral, são provenientes da desarmonia psíquica, intoxicação ou debilidade magnética vital do perispírito, os passos magnéticos são recursos que proporcionam verdadeiras transfusões de energia. Vamos começar do começo. Ele fala que as nossas doenças, como nós costumamos chamar, elas provêm de um acúmulo de toxinas. Toxinas que nós vamos acumulando em todos os campos do nosso ser, emocional, psíquico, físico, biológico. Nós vamos acumulando essas toxinas. Como que a gente acumula isso? Falando mal da vida alheia, julgando as pessoas, né? Criticando todo mundo, xingando na rua, né? Brigando com o povo que está na frente da gente, dirigindo devagar e a gente quer passar com pressa, não está vendo que eu estou com pressa. Brigando dentro de casa, assistindo aqueles programas abençoados, né, que você tem que pôr uma bacia debaixo para parar o sangue que pinga da televisão. A gente vai acumulando toxinas quando faz isso. A gente acumula toxinas quando a gente se alimenta mal. E o Ramatiz fala sobre alimentação aqui nesse livro. Ele explica sobre isso. Nós vamos conseguir trazer ao longo desse ano mais assuntos interessantes sobre isso. Mas ele fala sobre a dificuldade que nós temos de mudar a nossa alimentação. Ele diz, inclusive, que o nosso planeta ainda não está pronto, 100%, digamos assim, para deixar de comer carne. Aí alguns vão falar, ufa, né? Ainda bem, Ramatiz deixou, posso ir lá. Só que ele fala que isso é um processo natural, que nós todos vamos deixar de nos alimentar dos nossos irmãos animais, porque os animais são nossos irmãos, são espíritos em evolução. Se a gente parou de ser canibais, a gente parou de comer um ao outro com garfo e faca, por que a gente não vai parar de comer o danado do bichinho, né, gente? Vamos deixar de comer o bichinho? Aí o que ele faz? Ele ensina para nós como fazer isso. Não de forma traumática, radical, subversiva, sair batendo no povo na rua que come o danado do churrasquinho. Não. Isso é algo individual, natural e que cada um vai fazendo. Com isso, eu vou mudando a estrutura do meu corpo físico e do meu corpo espiritual, deixando de acumular essas toxinas que ele está falando. Porque todo esse acúmulo de toxinas, com alimentação errada, com atitudes erradas, com pensamentos desregrados, eu vou acumulando essas toxinas e causando uma debilidade magnética vital. O que é isso? Minha energia vital. Todos nós temos energia vital. Senão a gente não estaria vivo. E espero que todos aqui estejam. Espero que minha mediunidade não tenha chegado nesse ponto. Então, nós precisamos dessa energia vital para estarmos vivos. Só que ela vai se debilitando. Aí a gente fala, veieira, né? Jesus, uma dor aqui, uma dor acolá, não sei o quê. Mas sou eu que estou debilitando esse veículo. Com as minhas próprias atitudes, aonde eu acumulo essas toxinas. O que o passe vai fazer? Eles proporcionam verdadeiras transfusões de energia através do duplo etérico, insuflando-as pelos plexos nervosos e ativando também o sistema glandular para proceder às devidas correções orgânicas. O que é isso, Patrícia? De comer ou de passar no cabelo? Vamos entender como nós somos formados. Nós, como espíritos encarnados, nós temos um corpo físico e um espírito, certo? Todo mundo concorda? Maravilha.
Só que nessa metade do caminho eu tenho duas coisinhas. O meu espírito, ele vai ter algo que o protege. O meu espírito, ele vai trazer para a minha constituição física um objeto, digamos assim, de comunicação, que é o perispírito. O perispírito vai contar para o meu corpo físico o que o espírito está trazendo de reparações, de traumas, de experiências, de oportunidades, possibilidades. Enquanto que o meu corpo físico precisa de um outro canal de comunicação para entender essa linguagem. O que é isso? O duplo etérico. Então, corpo físico tem duplo etérico, corpo espiritual tem perispírito. E perispírito conversa com duplo etérico, e os dois trocam figurinhas. O que eu faço de errado com o meu corpo físico, o duplo etérico vai contar para o perispírito. Ela está enfiando a cara no churrasco, viu? Presta atenção nessa menina. Tá fazendo coisa boa não, tá falando mal dos outros, não cumprimentou o porteiro a hora que passou, o negócio não está ficando bonito. O perispírito vai contar isso para o espírito e isso vai ficando gravado no meu espírito. A mesma coisa acontece de lá para cá. Então, esses dois veículos são a comunicação do meu corpo físico com o espírito, com o meu espírito. Quando eu desencarno, eu não tenho duplo etérico mais, porque o duplo etérico só vai acompanhar o meu corpo físico, mas eu tenho perispírito. Ele está acompanhando meu espírito não é eterno? Né? Tá caminhando aí. Então, quando eu recebo o passe, o meu duplo etérico recebe essa informação. Menino, tá chegando um trembão aqui. Olha que energia boa. Olha aqui. E vamos curar um bocado de doença aqui e vamos mudar o campo das células. Vamos conversar com essas células desse corpo físico para elas dar uma melhoradinha? O perispírito ouve isso e fala, não é que é bom mesmo? Vamos? Porque enquanto a gente cuida, não é? Eu gostei, ele está participando. Porque enquanto o corpo físico está sendo cuidado, o corpo espiritual também vai. Vamos cuidar, vamos aproveitar essa ocasião e vamos cuidar do espírito também. Porque o espírito trouxe um monte já de toxinas, lembra? Coisas erradas que eu fiz lá atrás, reparações que eu preciso fazer. Então, no momento do passe, vão acontecer as correções orgânicas e espirituais. E quando eu falo orgânicas, nós estamos incluindo psíquicas, emocionais, biológicas. As minhas emoções vão ser corrigidas. Os meus sentimentos vão ser corrigidos. As minhas conexões cerebrais vão ser corrigidas. Tic-tac vão conversar um com o outro direito, parar de criar rusga um com o outro. Para que haja um funcionamento mais adequado. Eis porque o passe magnético se constitui em excelente potencial, transfundindo ótimas energias magnéticas aos enfermos e minorando-lhes as dores. Aí a gente entra numa questão bem bacana. Quem aplica o passe e quem recebe o passe. Talvez apenas, a gente ignore a importância dessa comunicação. Quer ver? Não só Kardec, Mesmer, mas como qualquer outro orientador espiritual, vai dizer para nós, estude para ser um bom passista. Estude. Se informe. Se capacite. Não é? O povo lá de trás vai concordar comigo que nós temos que fazer curso.
Doutor Desi fica aqui batendo na cabeça da gente até a gente aprender. Por quê? Porque eu preciso educar a minha forma de transmitir esse magnetismo para a outra pessoa. Porque veio Kardec e disse para mim que eu não estou transmitindo apenas o meu magnetismo. Existem um monte de pessoas aqui em cima esperando a minha colaboração para isso. Então, o médium passista, ele vai estudar, ler, aprender, se capacitar cada vez mais. Ele tem que transformar a sua conduta moral para ser um bom passista. Não dá para eu sair do boteco direto para chegar aqui, botar um jaleco e falar, vamos botar a mãozinha aqui em cima do Francisco e fazer um passe nele. O Francisco vai abrir só um oi para mim e falar, foi bom não? A minha conduta moral interfere sim em como eu quero transmitir um bom passe. Se eu quero transmitir um bom passe, no dia de aplicar passe, eu não como carne vermelha. Ramatiz mandou? Não, Ramatiz orienta. Por quê? Porque nós não devemos comer os nossos irmãozinhos animais. Também. Mas principalmente porque a carne atrasa o meu metabolismo. A minha digestão se torna mais lenta porque toda a minha função biológica está focada em digerir aquilo que eu comi. E a carne, ela é mais demorada mesmo para essa digestão. Por isso a gente orienta os médiuns passistas a não comer carne no dia do trabalho. Não é porque nós vamos passar a energia do cupim para o assistido, não. É porque toda a minha energia que eu poderia estar utilizando para fazer um bom atendimento está sendo utilizada para a minha digestão. Então, nesse dia, a gente tem uma alimentação mais leve, sim, porque isso nos ajuda. Nós precisamos ter boas condutas de vida. Nós precisamos transformar os nossos hábitos, as nossas ações, os nossos pensamentos. Nós precisamos nos esforçar para ser, como diz o Evangelho, o bom espírita, né? O homem de bem. Eu adoro aquele capítulo do Evangelho que fala do homem de bem, porque se a gente conseguir 5% do que ele fala ali, que a gente tem que ser, menino, pensa numas criaturas boas que nós somos. Porque ali ele fala quais são as qualidades que a gente precisa desenvolver. E o passista, ele sim tem que se esforçar todos os dias para se transformar numa pessoa melhor, sim. E não quer dizer que ele é melhor do que ninguém, não. Nós lutamos com as nossas imperfeições. Só que nós lutamos agora conscientemente com elas. Eu preciso ser melhor. E aí entra a outra parte do passe, que é quem recebe o passe. O passista se esforça, não come carne, está aqui pensando no churrasco, e chega aqui e bota a mãozinha em cima do assistido, e se esforça para fazer uma oração das mais compungidas, pedindo toda a possibilidade de bem para aquela pessoa, e a pessoa que está recebendo o passe está assim, tênis feio, né? Nossa, podia comprar um tênisinho melhor, né? Nossa, mas esse jalequinho tá amarrotado, né? Deve ter passado antes de vir para cá, não? Nossa, você não é de ver que eu esqueci de pagar aquele boleto hoje? Não acredito. Vai passar da hora e não vou pagar a multa ainda. Isso somos nós recebendo passe. Totalmente alheios e delegando para o passista a obrigação que é só dele. Eu não tenho obrigação nenhuma, só o passista que tem. E Ramatiz é enfático em dizer que nós desperdiçamos o passe quando a gente não o recebe de forma adequada. Quando a gente não se prepara. Vocês sabiam que existe uma programação para a gente receber o passe? Cada um de nós que está aqui não veio ao acaso.
Estava passando na porta, vou ali tomar um passe. Ou então não tinha nada para fazer, vou lá receber um passe lá no Ramatiz. Vai que, né? Vai que resolve alguma coisa. Todos nós que estamos aqui, temos um nomezinho anotado numa agenda, para que o nosso passe fosse programado para hoje. Ramatiz é enfático ao afirmar isso, que não existe um passe aleatório. Todos nós temos uma programação para recebê-lo. E a gente vem, senta aqui e fica no celular. A pessoa está falando, está fazendo passe e eu estou aqui. Né? Dedinho passando. Né? Respondendo aqui um WhatsApp. Sem me ocupar da parte que é minha. E ele diz que a parte que é minha é importantíssima. Porque, primeiro, eu preciso acreditar que o passe vai me ajudar, sim. Ah, Patrícia, mas eu vim para receber um passe especial. Aí eu fico pensando, que diacho será passe especial, né? Eu queria tomar um desses. Não sei o que é não, mas deve ser bom. Porque passe é passe, gente. Olha aqui ele falando. O que acontece? As minhas células são transformadas com o passe. E eu preciso de um passe especial. O passe é especial porque é para mim, ele foi agendado. Existe uma secretária lá em cima com um caderninho na mão e olhando. Francisco veio. Devia ter vindo semana passada. Não veio, estava agendado, não veio. Cada um de nós tem essa programação. Então ele diz que quando eu sento para receber o passe, eu tenho que estar receptivo a ele. Eu tenho que acreditar que ele vai me fazer o melhor bem que eu preciso. Eu tenho que ter fé. Fé. Que ele vai me curar. Eu tenho que procurar a minha melhor oração, o meu melhor pensamento, o meu melhor bate-papo com Deus. Não precisa ser uma oração decorada, mas se ela me faz bem, a faça. Eu sempre sugiro, gente, na hora do apuro, faz oração de São Jorge. Estou armado com as armas de Jorge, para meus inimigos não me alcancem, não tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me toquem, tendo olhos, não me vejam. Olha que oração maravilhosa. Olha se isso não vai te livrar de um perigo. Quer força maior do que essa? Se você acredita, nenhum mal te alcança. Nenhum mal vai te tocar. Agora, na hora do passe, vou fazer então. Ou então eu vou sentar aqui, fechar o olhinho e falar, Deus, bora papiar, porque o troço tá difícil. O senhor já deu uma olhada no meu caderninho, porque não tá dando, não. Com certeza o senhor me confundiu com alguém. Não é possível, vai. Esse é o meu papo com Deus, sincero, honesto, verdadeiro. Ah, mas o passista foi lá, se esforçou, pelejou para não xingar no trânsito, não comeu carne, rezou que só um danado. Igual os meninos foram ali para dentro agora, fizeram o seu momento de oração, de preparação para o passe, e eu sento e falo, vocês que se viram, né? Vocês que se viram, porque eu não tenho nada com isso, não. Não, eu vou fazer a minha parte. Essa é a minha parte. Esse é o meu momento de receber o passe, de receber a mão de Jesus sobre mim, me tocando e me curando de coisas que nem eu sei que eu tenho, de coisas que eu nem acredito que eu posso ser curado. Ramatiz continua dizendo, sem dúvida, não se queira obter êxito completo nos primeiros dias de tratamento magnético, pois é o próprio organismo do doente que, tornando-se receptivo, deve assimilar as energias doadas pelo passista e distribuí-las a contento de suas necessidades. Muitas vezes, quase sempre, nós passistas não sabemos aonde está doendo em cada um. A gente pode até intuir, mas a gente não sabe. Quem está recebendo passe é que sabe aonde está doendo. Aí dá vontade de pegar a mão do passista e falar, não, aqui, ó, aqui, mais para cá, mais aqui. Só que o que Ramatiz diz? Eu é que distribuo. Eu, recebedora,
que distribuo. O passista está me oferecendo. Por que o passista, e aí Kardec explica isso, começa o passe assim? Quem sabe? Para fazer ventinho? Diminuir o calor? Tirar o mosquito que está passando? Porque é uma forma de limpar um pouco dessas toxinas, liberando espaço para as boas energias. Olha o trabalhão que nós temos, gente. Ô, Jesus, ajuda nós aí, pelo amor de Deus. A gente limpa um pouquinho para depois depositar, para depois impor. Eu preciso ajudar a cada um para dar uma desafogada nessas toxinas. E aí, quando o passista está fazendo isso, é a hora que eu mais tenho que me esforçar. Bora, vou ajudar ele, vou dar uma desafogada aqui, não vou pensar em maldade, vou parar de pensar besteira, vou me resignar diante da doença, vou transformar a minha vida, vou ser uma pessoa melhor. Olha eu ajudando. A mim mesmo. A mim mesmo. Porque se o passista está ali fazendo todo o esforço e eu não estou receptiva, o máximo que vai acontecer é o que ele falou lá atrás. Eu vou desperdiçar essa energia. Só isso. Vai bater aqui e vazar no pé. Só isso. Mais nada. Então, nós é que levamos o passe para onde está doendo. O enfermo terá que elevar seu padrão psíquico-moral, auxiliando a própria cura por um estado mental positivo e capaz de recepcionar sem desperdiçamento as energias que recebe do passista. Olha eu aí fazendo bom proveito. Hoje nós não estamos na época do aproveitamento, de não desperdiçar recursos, gente. Não desperdiça o passe, né? Nós estamos aqui esforçando, largamos boleto lá dentro do carro e vem cá e não lembra deles, e não rezamos, e pelejamos, e damos 3 pulinhos, 2 voltinhas em volta na frente de vocês. E aí, quem está sentado desperdiça essa energia, talvez por desconhecimento, não é nem por maldade. É por desconhecimento mesmo. A obrigação do passista, ele que se esforce, ele que lute. Não, isso se chama terceirizar. Não adianta nada eu vir para o centro, 7 horas da manhã, começar a rezar, parar 10 horas da noite e não agir conforme o Evangelho nos prega. E não colocar em prática aquilo que eu rezo o dia inteiro. E eu só consigo colocar em prática no mundo lá fora, aqui dentro com vocês, sendo gentil com o Marcos, que está ali pelejando para caber nosso carro num buraquinho que não cabe. Então, essa é a transformação que nos leva a ser bons recebedores, a nos transformar em pessoas que vão saber aproveitar o passe da forma mais eficaz possível. E nós vamos ter, como temos, relatos de pessoas que se curam pelo passe. Que chegam aqui esperando passar por um tratamento especial numa dessas macas iluminadas que tem ali no fundo. E não consegue vaga, porque está tudo cheio. E no 3º passo eu já estou melhor. No 3º passo eu fui embora para casa bem. Eu sempre conto para vocês o caso de um espírito que comunicou para a gente e contou a história dele, que ele veio aqui trazer uma senhora que insistiu demais, porque ela tinha um tratamento marcado e ela não podia faltar, e ela bateu na casa dele até ele atender e implorou para ele trazê-la, porque o filho não podia trazê-la. E ele, muito mal-humorado, trouxe ela porque ele estava acabando de organizar as coisas para suicidar. E ele veio muito mal-humorado trazê-la. E quando chegou aqui na porta, alguém virou para ele, ele nunca tinha entrado na comunidade, não era aqui ainda, era lá no setor Pedro.
ele entrou e alguém falou para ele assim: boa noite, seja bem-vindo. Ele disse que foi o primeiro sorriso que ele recebeu em anos. E ele só ia deixar a senhorinha ir embora e ia suicidar. Ele resolveu sentar. E ele ouviu a palestra, e ele recebeu o passe, e ele foi embora para casa, e ele cortou a corda que ele tinha pendurado na área de casa, guardou as coisas tudo, e viveu mais bons, longos anos. Veio a desencarnar por algo que estava programado mesmo na sua caminhada, e ele teve a permissão de vir contar isso para nós, dizendo da importância dos pequenos gestos, do boa noite que ele recebeu, do sorriso, tanto que nós estamos aliados a Toda Dor Importa, nós estamos começando uma campanha interna que é: seu sorriso pode curar alguém, porque pode mesmo. E ele tomou um passe, e esse passe fez com que a vida dele se transformasse, e ele não veio aqui buscar tratamento, ele veio aqui trazer uma pessoa muito emburrada, muito chateado, porque ele tinha coisas mais importantes para fazer em casa, como tirar a própria vida. E ele conseguiu transformar a sua trajetória encarnatória a partir daquele passe que ele recebeu. Ele se curou. É disso que Ramatiz fala. É isso que Ramatiz nos leva a refletir quando ele fala de algo tão simples como o passe e tão complexo. Então, a partir de agora, quando a gente estiver recebendo o passe, que a gente consiga modificar a nossa forma de pensar e de sentir. E hoje o nosso tratamento vai ser em cima disso. E eu vou ajudar vocês. Primeira coisa, qual é a posição correta para receber passe? Não tem. Tem a mais confortável. Aqui, nós fazemos o passe com as pessoas sentadas. Nós pedimos apenas que vocês afastem os pezinhos para trás, para não correr o risco do passista, na hora de passar, de caminhar entre as fileiras, tropeçar no pé da gente, né, machucar a gente. Então, só botar os pezinhos um pouquinho para trás, para eles poderem passar. Onde eu coloco as mãos? Aonde você quiser. Aonde você se sentir mais confortável. Muitas pessoas gostam de ficar com ela no colo, virada as palmas para cima, porque isso dá a sensação de que eu estou recebendo, mas isso é simbolismo. Como eu me sinto confortável. Então, coloque-se como você se sentir mais confortável. Fechar os olhos é bom? Sim, porque me leva a olhar para dentro e não para fora. Me leva a buscar dentro de mim a fonte da minha fé. Quem quiser se imaginar nesse ambiente que eu coloquei aqui no telão, abre os olhos um pouquinho, olha para ele e fecha os olhos novamente. Sentado à beira de uma praia, olhando para o mar e ouvindo o barulho dele. Os médiuns vão nos ajudar nesse momento de reflexão. E agora eu vou sentir com verdade cada passe que eu recebo. E enquanto isso acontece, eu vou fazer com vocês uma oração que está num livro chamado Médico Jesus. Quem quiser, acompanhe essa oração em pensamento, trazendo a sua verdade para ela. E só confiem no passe que você está recebendo. Meu amigo Jesus, há quanto tempo não o procuro para conversar? Reconheço que somente o busco quando as provações sacodem o barco da minha vida. Talvez hoje a tempestade tenha batido à minha porta em forma de dor. Por isso, busco em ti o socorro, para que não afunde a minha embarcação. Querido Mestre, ampara-me
para que jamais me falte a esperança e a paciência para suportar as dores do momento. Divino terapeuta, ajuda-me a não me sentir um pobre coitado e a não me inclinar à autopiedade, pois isso seria o que de pior poderia me acontecer. Sustenta-me para que, sem desprezar a ajuda dos médicos da terra, eu encontre em mim os canais da cura, pois tenho todas as condições de recuperar a saúde e o equilíbrio. Dá-me forças para vencer os desejos insanos, os melindres, os ataques de orgulho, pois sei que esses são os grandes venenos para a minha saúde. Ensina-me a perdoar os que me ofendem, para que eu consiga remover os espinhos que me levam à enfermidade. Não me deixe perdido no labirinto das provas que a minha invigilância não quis evitar. Misericórdia, Senhor, é o que eu te peço. Trazei-me o elixir do seu amor, a derramar sobre mim as bênçãos cristalinas da saúde do teu coração. Obrigado, Jesus, por ser meu amigo e médico. Estou em paz. Estou curado no teu amor. E que nesse momento eu me fortaleça na sua presença dentro de mim. Eu me fortaleça na fé que me conduz pelas provas do dia a dia, sabendo que não estou sozinho ou sozinha, que sempre me carrega no colo quando caminhar fica mais difícil. Reforça em mim o desejo de ser melhor a cada dia, de não me perder de mim mesmo e do meu caminho. Que eu esteja sempre conectado, conectada ao alto. À melhor das vibrações, à melhor das energias. Que o meu anjo guardião esteja sempre ao meu lado, me fortalecendo nessa missão maior que é transformar a mim mesmo. Cada um de nós recebeu no passe uma flor fluídica, sutil, que foi colocada em cima das suas mãos. E cada vez que o sofrimento ou que a dor apertar, lembre-se dessa flor. A segure junto ao peito e receba dela o presente que lhe foi dado no passe. A cura. A cura que pode vir através da paz, da resignação, da compreensão do sofrimento. Que cada um de nós se encontre nessa paz, se encontre nesse caminho de luz que estamos construindo. Que possamos fazer juntos agora, quem quiser fazer em voz alta, a oração que o Mestre nos ensinou, que traz para nós a certeza do colo que recebemos dele toda vez.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória por todos os séculos. E que a nossa Mãe Santíssima esteja sempre nos cobrindo com seu manto de amor e de luz. E que assim seja.